Amém. Irmão, palavra simples, mas poderosa da parte de Deus. Você direto e reto com você, não tem o que enfeitar. Primeiro eu queria começar com João 3,30, para não ficar só nas minhas palavras. João 3,30, onde a palavra do Senhor diz: é necessário que Ele cresça e eu diminua. Então, qualquer coisa que eu ou você vá fazer para o reino de Deus, tem que ter mais dele e menos de nós. Mais dele e menos de nós. Por quê, Andréia? Porque não é sobre mim, não é sobre você. Você não serve ao Senhor porque você quer ou porque você gosta. A nossa carne não escolheria o Senhor. Mas eu e você servimos ao Senhor porque Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. Olha que coisa insana. Humanamente falando, quem aqui ama alguém que é odiado por ele? Uma pessoa me odeia, eu amo. Esse Deus é fantástico. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que me escolheu e te escolheu para representar o reino dele. Como a Larissa, Deus continue te usando, viu? Eu assisti sua pregação. Eu fui fazer o trabalho de casa, né? Deixa eu ver aqui as características do embaixador. Rapaz, meu Deus. Não é fácil ser embaixador não, gente. É tanta prova, é tanta qualidade, é tanto requisito, que eu fiquei atordoada. Quantas provas você fez para ser embaixador do reino de Deus? Fala para mim aí. Quantas provas? Hã? Nenhuma? Quanta avaliação? Nada? Nenhum treinamento? Não. Tem noção da responsabilidade que Deus confiou na minha mão e na sua mão? Ele morreu por mim e por você. Ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e ainda me escolheu e te escolheu para representar esse reino. Para anunciar um evangelho de boas novas. Quais boas novas? Com essa desgraceira que a gente tem vivido. Que Ele cura, que Ele salva, que Ele restaura, que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Que Ele é a cura para o doente, que Ele é a força do abatido, a libertação do cativo. Tudo isso. Mas por que é tão difícil falar? Por que é tão difícil anunciar, pastor Gabriel? Porque muitas vezes tem mais de nós e menos dele. Porque quem me conhece sabe que eu tenho isso como verdade de vida para mim. Que vale mais um testemunho do que 1000 palavras. Então, às vezes, eu não vou alcançar as pessoas com palavras. Olha, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo quer mudar a sua vida, Jesus Cristo. Deus nos deu chaves. Cada pessoa tem uma fechadura. Eu tenho 3 filhas. Amém? E eu abro elas cada uma de uma forma. Eu acesso o coração das minhas filhas cada uma de uma forma. E assim é Deus comigo e com você. A forma que Ele fala comigo não é a forma que Ele fala com você. Eu estou pregando aqui sobre responsabilidade, sobre a gente
se esvaziar de nós e se encher de Deus. Mas talvez Ele esteja falando de outra forma com você. E assim são as pessoas. Nós não vamos acessar todo mundo da mesma forma. Mas Deus é grande o suficiente para quando você reflete a sua imagem, quando você reflete o seu amor, quando você reflete o seu perdão, muitas vezes sem palavras. Eu acabei de falar aqui. Não só a Cíntia, como outras pessoas, mas ela não desistiu. Ela podia ter falado assim, não dá, um dia a gente se encontra. E parece pequeno para algumas pessoas, mas não foi para mim. Assim como eu sei que muitos de vocês foram acessados por alguém e hoje vocês estão aqui. Agora nós temos que entender a responsabilidade, a grandiosidade que é representar o reino de Deus. E eu não fiz muitas anotações, irmãos. Porque, na verdade, eu acho que chegou o ponto da igreja onde nós precisamos agir mais e falar menos. A gente precisa pôr em prática aquilo que a gente tem aprendido. E é para ontem. Para ontem. Nossa missão como embaixadores é representar o reino de Deus. Amém? Mas o que é o reino de Deus? Mas vamos lá, né? Pastora, mas quem falou isso, né? Que nós temos que representar o reino de Deus. Vamos ver Mateus 6:9, o que a palavra do Senhor diz? Bom, aqui Jesus está falando com os discípulos. Para mim, não tem outro. O maior embaixador do seu reino foi Jesus. E assim, eu amo a Bíblia. São homens e mulheres incríveis. Incríveis. Usados pelo poder de Deus de maneira sobrenatural. Mas quando eu tenho que ter um modelo para a minha vida, esse modelo chama Jesus Cristo. Ponto. Nele eu tenho tudo o que eu preciso. Tudo. Como ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa serva, uma boa amiga, uma boa funcionária, um ser humano de excelência. Então nós estamos falando aqui com um embaixador, o excelente. E aí ele fala para mim que eu tenho que fazer o quê? Vamos lá. Por essa razão, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, segura aí. Venha o teu reino, embaixadores do reino. Então, o que é o reino de Deus? O que eu e você representamos? O que significa? Porque diferente do Brasil, que é uma nação, eu entro e saio, Estados Unidos, Reino Unido, o reino de Deus, como que eu, sem morrer, como que eu dou a entradinha lá e volto aqui? Não. E aí? Que reino é esse que não tem estrada? Tem um caminho, Jesus. Mas então o que é reino de Deus? Governo, vontade. Então, nós somos responsáveis por anunciar ao mundo a vontade de Deus, o governo de Deus, o direcionamento de Deus. É isso. É mostrar para as pessoas que elas estão indo para um caminho errado. Como filhos, nós não estamos na contramão do mundo? Eu acho magnífico, e hoje eu estava com as minhas filhas falando isso. Nós temos que ter um cuidado imenso estando no mundo. Porque muitas denominações, por medo,
de não conseguir conduzir os seus filhos, criaram doutrinas onde crente não se mistura. Onde crente não pode estar no mundo. Onde crente não pode ter amigo que não seja crente. Peraí, da onde você tirou isso, criatura? Jesus, numa conversa com os discípulos, fala assim: olha, eu oro. Quando eu oro por vocês, eu oro da seguinte maneira: não para que o meu Pai tire vocês do mundo, mas que o meu Pai livre vocês do mal. Então nós, como embaixadores de Cristo, temos que estar inseridos no mundo, mas não podemos compartilhar do mundo. Nossa, que negócio louco. Não, pastora, tem que estar no mundo, mas não posso gostar do mundo. Esse é o reino, essa é a vontade de Deus. Olha isso aqui, todo mundo luz aqui. Mais um pouquinho. Vamos, acende as luzes para mim rapidinho, todas, só para você entender, todas. Tudo acesa, ok? Destaca essa lâmpada aqui. O que adianta eu ser luz no meio de milhares de luzes? O que adianta ser luz aqui dentro? Agora apaga tudo aí. Ilumina? Se destaca? É isso que Jesus quer dizer. Como representante do meu reino, da minha vontade, do meu governo, eu quero que vocês estejam inseridos no mundo. Para quê? Para que vocês sejam luzes, para que vocês mostrem o caminho que sou eu. Então, ou seja, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mais dele do que de mim. Não é seja feita a minha vontade, é seja feita a tua vontade. Ah, irmão, e vontade de Deus, eu vou falar para você, não é fácil não. Não é fácil não. Todo mundo aqui já deve ter experimentado da vontade soberana de Deus. E ela não é fácil. Mas como diz Pedro, para onde irei se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde? Se só o Senhor é o caminho. Então, ser e ter a responsabilidade de um representante do reino de Deus exige de nós que a gente busque mais dele e apresente mais dele do que de nós. Não se escandalize. Quando você for falar de Jesus, não apresenta primeiro a tua igreja. Não é sobre igreja. Um dia ela não vai existir mais. Um dia a sementeira não vai existir mais, a Assembleia Batista e todas as outras. Tudo vai passar, mas a palavra dele e ele jamais passarão. Por que será que eu não estou conseguindo acessar o coração das pessoas? Porque às vezes está tendo mais de nós e menos dele. Nossa, você está repetitiva. Eu vou falar isso até o final do culto, para que eu e você entendam. Eu não consegui escrever nada, porque a primeira coisa que ele falou para mim é mais de mim e menos de você. E eu aqui, olha a Bíblia, procura, meu Deus, que versículo que encaixa. E a única coisa que vinha no meu coração, mais de mim e menos de você, mais de mim e menos de você, ele é o suficiente. E você acha que não, mas talvez é numa mesa, num café, é num abraço, é num oi, é num, olha, tô contigo.
É uma mensagem boa noite. Estava pensando em você. É aparecer de surpresa na porta de alguém. Falou, olha, não sei por que estou aqui, mas só queria dizer que eu te amo. O mundo está precisando, não de palavras, mas de atitudes, de amor, de mais amor. A gente tem que deixar de ser indiferente com a dor do outro, porque Cristo não foi indiferente com a minha dor, Ele não é indiferente com a sua dor, Ele não é indiferente com a sua frustração, Ele não é indiferente com os seus sonhos, Ele não é indiferente. Mas se esse reino é tão bom, pastora, se esse Deus é tão bom, se Cristo é tão bom, e se alguém me pergunta isso, por que acontece tanta coisa ruim, o que eu vou falar? É para que a fé, a esperança e a perseverança sejam aperfeiçoados em mim e em você, e o nome dele seja glorificado. É muito fácil servir alguém quando vai tudo bem. É muito fácil. Quando eu tenho o emprego dos meus sonhos, o carro, a casa, o salário, as viagens, é muito fácil. E confiar nele, e acreditar nele, quando vai tudo ruim, tudo mal. Então Jesus me ensinou e te ensinou a clamar pelo reino, a clamar pelo governo. E talvez seja isso, a gente precisa chegar nas pessoas de uma oração que foi tão banalizada, porque a gente fala, Pai nosso que estás no céu, e não tem sentido, não tem noção do poder, do que Jesus estava querendo dizer com essa oração. Olha, clame pelo meu Pai, exalte o nome dele, glorifique, santifique, clame pelo reino, que é pelo governo dele, assim como ele governa no céu, para que ele governe essa terra. E a gente só fala. Mas quando você falar, tenha certeza do poder. Clame verdadeiramente, Senhor, que o seu governo governe a nossa terra, como o Senhor já governa o céu. Mas me dá mais um motivo aí para eu anunciar o reino, para de fato eu aceitar esse cargo de embaixador e não ficar só sentada aqui, ou vivendo a minha vida vindo para os cultos e tá tudo bem, já estou vindo, já tá bom. Gente, me impactou. Queria que colocasse lá em Romanos 5. E esse texto, ele mexe comigo. Romanos 5. Aleluia. A Larissa falou aqui, e mexeu muito comigo, sobre o ministério da reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus. Ele nos levou de volta para os braços do Senhor. E quando eu leio esse texto, eu vejo um ministério de justificação pela fé. Quando eu falo para você que não tem nada a ver com nós, é dele, por ele. Como uma pessoa pode me amar sem que eu tenha nada para oferecer? Vamos ver Paulo falando. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança.
A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Segura um pouquinho aí. Bom, então, a palavra do Senhor está me ensinando que eu tenho que dar glória quando passo por tribulações. Por quê? Porque vai mexer no meu caráter. E vai me ensinar a confiar nele. Então, nada é em vão na minha vida e na sua vida. Nada. Perdi, fui traído, roubei, roubaram. Todas. Estava esperando uma promoção, ela não veio. Estava esperando um aumento de salário, ele não veio. Estava esperando um convite, ele não veio. Ai, é filho que fica doente, é carro que quebra, é porta que se fecha. Deus está trabalhando no meu e no seu caráter. Lembra quando eu perguntei quantas provas você fez para ser embaixador de Cristo? Talvez agora você consiga listar para mim. Perdi tal coisa, fui traído em tal lugar, passaram a rasteira, falaram de mim. Muitas provas, ok? Muitas provas eu e você passamos para chegar até aqui. Mas para quê? Para que no final fosse produzido em nós perseverança e confiança nele. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, aqui. Em algumas traduções, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por todos os ímpios. Segura aí. Então Ele confiou em mim e em você, quando nós ainda éramos pecadores, quando eu e você não queria saber dele, quando Ele estava nos chamando e a gente não queria. Assim como a Cíntia e outras Cíntias na vida de cada um de nós, Ele não desistiu. Ele marcou esse encontro e insistiu até que ele acontecesse. Então, por que você vai desistir? Por que você vai desistir do seu amigo? Por que você vai desistir do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus familiares? Por que você vai desistir de você mesmo? Porque antes de desistir de alguém, tem muitas pessoas desistindo de si mesmas. Por quê? Se Ele não desistiu de nós, quando nós não tínhamos nada para oferecer, nada, nem um amém, nem um aleluia, nem um glória a Deus, nem um santo é o teu nome, nem um obrigado, Senhor, eu preciso de Ti. Ele me esperou e te esperou. Ele me esperou e te esperou. Aí nós vamos desistir agora. Agora a gente vai falar que não dá. Agora a gente está de saco cheio. Agora a gente não quer lutar mais por ninguém. Agora, por quê? Porque a igreja dá trabalho, porque as pessoas dão trabalho, porque as pessoas são egoístas. Mas ei, eu e você fomos egoístas. Nós somos egoístas. E Ele me amou e te amou quando nós... Mais que egoísta, porque egoísta a gente ainda é. E agora a gente não tem paciência com ninguém. E eu não estou falando de você, igreja. Eu estou falando das coisas que são tratadas no meu coração. E aí eu volto para a palavra e ele fala assim: filha, te amo. Ama como eu te amei. Abrace como eu te abracei. Perdoa como eu te perdoei. Acredita como eu acreditei. Igreja, é uma missão árdua. Amar
É uma missão árdua. Mas nós sabemos como amar, porque Ele nos amou. Ele é amor. E Ele não está pedindo nada de você. Eu estava falando para o irmão dele, falei, irmão, Deus faz umas coisas. Não, ele escolhe aqueles que, humanamente falando, não dá nada. Gente, eu não tenho paciência. Estou confessando meus pecados. Eu não tenho paciência, eu não sou mansa. A voz. Vou falar, não, você é mansa. Eita, só Deus sabe como eu luto para adquirir esse fruto. Justiceira. Justiceiro, odeio injustiça, odeio. Mas eu tenho sido tratada que a justiça vem de Deus, porque em nós não há justiça. Então a minha justiça é injustiça. Aí eu tenho que ir para a palavra e ver que aqueles que têm sede de justiça vão ser saciados. Eu tenho que esperar, confiar. Tudo por quê? Em prol desse amor. Porque as pessoas não precisam da Andréia. Não precisa da justiça da Andréia, da impaciência da Andréia, da voracidade da Andréia, que quer resolver tudo para ontem. Não. Tem pessoas que só precisam de um abraço. Tem pessoas que só precisam vem aqui, pega na minha mão e vou te levar. Até que você seja capaz de andar sozinho. Pode. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos em pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos, segura aí, amigos de Deus. Olha só, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que me ama primeiro, que morre por mim. E eu já falei que eu não sou boazinha. Eu não sou. Hoje eu estou melhor, né? Você imagina sem Cristo. Eu era índia. Ai, não, assim, eu era brava. Brava mesmo eu saía no soco com o moleque. Ah, mexesse comigo. Mexesse com meu irmão, que é caçula, maior do que eu ia para cima, irmãos. Aí você fala, nossa, sério? Verdade. Cristo transforma. Então, esse Deus me amou desse jeito, me escolheu desse jeito. Confiou o reino dele na minha mão e ainda me chama de amigo. Caramba. Tem alguém que você ama de verdade? Pense em alguém que você ama de verdade, que ainda não conhece Jesus. De verdade. Pensa nessa pessoa aí agora. Sabendo de tudo isso aqui, reforçando, né? Porque eu creio que você já sabia. Mas reforçando todas essas verdades aqui, você não ia querer que essa pessoa soubesse e fosse abraçada por esse amor, por essas verdades? Então hoje, quando a gente sair daqui, bora levantar dessa cadeira. Quando a gente for embora, não perca mais tempo não. Ah, mas você não conhece, eu não consigo assistir. Chega dando um abraço.
Talvez você tenha que pedir perdão, então vá pedir perdão. Ah, mas a pessoa vai me esculachar. Faz sua parte. Porque Deus ama ela como ela é. Ainda não tendo nada para oferecer. Ou talvez fale para ela, se você tiver mais acesso. Cara, você precisa conhecer o Deus que eu conheço. E eu não estou falando de igreja com você, não. Não gosto de igreja? Calma. Mas deixa eu falar. Nós fomos chamados para falar. Nós fomos chamados para converter ninguém. Quem convence o homem das coisas é o Espírito Santo. Mas se eu fecho a minha boca, lógico que Deus vai usar outras pessoas. Mas Deus me chamou e te chamou para falar. É isso, um embaixador fala. Ele negocia, ele acalma o clima, ele defende os interesses, não é isso? Ele fala. Então chega para essa pessoa e fala assim: deixa eu falar desse Deus que mudou a minha vida, porque eu estava meio esquecido, mas eu ouvi de novo esses dias que, cara, Ele me amou quando eu não tinha nada. Nada. E deixa eu contar uma verdade para você. Você está aí todo durão, toda durona. Você não quer saber dele, você não quer saber de compromisso, você não quer saber de igreja. Mas deixa eu falar um negócio para você. Não tem problema. Ele te ama. Ponto. Não depende de você. Eu estou aqui hoje para falar que não depende de você. Não foi você que escolheu, não é você que vai escolher. Ele te escolheu. E calma, porque em breve, seja comigo, aonde for nesse mundo, eu vou ver você louvando e glorificando o nome do Senhor. É só isso que eu preciso te falar. Vira as costas e sai andando. Fala: Deus, agora é contigo. Já fiz a minha parte. Era para anunciar, anunciei. Quem vai buscar, quem vai converter, quem vai transformar, quem vai tirar os carrapichos é o Senhor. Eu queria ver se a nossa igreja não iria ter lugar para a gente sentar. É que a gente fica assim: como que eu vou chamar para a igreja? Ai, como que... Não, tem que ser na minha igreja. Ai, como que... Ai... Não, fala do amor primeiro. Vou confessar aqui. Culto dos amigos. Oh, meu Deus. Que culto. Fala assim: pastora, quantas pessoas você convidou? 5. Pergunta quem veio. Nenhum. Eu desisti? Não. Mandei mensagem para cada um. Falei: olha, o culto estava uma bênção, mas eu consegui sentir a sua falta. Andréia, pelo amor de Deus, me perdoa. Falei: não. Para. Não é sobre perdão. Não me peça perdão. Eu só estou aqui para dizer que nada mudou entre nós. Continuo te amando e eu creio que terá uma próxima vez. Poxa, Deus abençoe, obrigado. Desistir? Jamais. Brasileira não desiste nunca. Não vou. Ah, pronto. Em outra época, chamei. Nunca mais. Não vou passar essa vergonha. Já convidei. Não. Porque todo dia Ele insiste em mim. Todos os dias Ele insiste em nós. Todos os dias. Você acha que você está aqui porque, nossa, facinho, levantei de domingo, não vejo a hora de louvar o Senhor. Porque Ele insiste em nós. Quero te ver, 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 quero te ouvir. Então não desista de ninguém. Não desista de ninguém. Só um minutinho, gente. Aleluia.
gente vai até o 11. Amigos de... só um minutinho, só para mim terminar ali. Sidos feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Agora se coloca para mim lá no 21, aí mesmo no 21. Para que assim, como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Olha a grandeza do reino que você representa. Então tá fácil, é só amor, não é? Fala, vem comigo, que você não vai se arrepender. Se coloque de pé. O grupo de louvor. Aleluias. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor tenha achado morada no seu coração nessa noite. Não saia daqui em nome de Jesus. E deixe lá na sua coleção de mensagens como só mais uma mensagem que você ouviu num domingo rotineiro. Não deixe. Não dá mais tempo. Jesus está voltando. As pessoas estão indo ao seu encontro. Não espere mais. A gente faz tantos planos, Só que o amanhã, o ontem já foi. Já foi. Você consegue mudar alguma coisa de ontem? Mas eu fiz um monte de coisa que eu não gostei ontem, mas eu consigo mudar? O amanhã não chegou ainda. Consigo fazer alguma coisa amanhã? E o amanhã eu aprendi que ela é uma projeção mental, porque nunca vai ser amanhã. Para nós sempre vai ser hoje. É amanhã, mas quando eu chegar lá vai ser quando? Hoje. Então, não fique esperando pelo amanhã, você só tem hoje. Então, tiver que ligar para alguém, uma mensagem, um pedido de perdão, um abraço, um beijo, um eu te amo. Não deixa para amanhã. Em nome de Jesus. Não deixa de falar o quanto esse Deus é maravilhoso, com simplicidade. Deixa eu dar um recado para a juventude aí. Nós já fomos jovens, viu? Jovem serei para sempre. Nós já fomos jovens. Jovens, já tivemos muita vitalidade. Hoje a cabeça até vai, mas o corpo não acompanha. Mas não se conformem com o mundo que vocês vivem hoje. Não se conformem. Não precisa fazer muito. Só amem. Amem. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo. Não tenha medo de mostrar quem é esse Deus. E não tenha medo de ver as consequências desse evangelho. Andréia, pastora, mas se eu falar, todo mundo vai se afastar de mim, todo mundo, se eu não for o descolado, a descolada, se eu não... As nossas orações como pais, como igreja, é para que Deus não tire vocês do mundo, não. Que vocês possam ser luz lá, mas continue livrando vocês do mal. E que todo dia vocês decidam por Cristo. E mais ainda, decidam apresentar esse Cristo. Talvez não com palavras, mas com atitude. Que vai falar muito mais do que muitas palavras. Amém? Continuem firmes. Nós